Fala galerinha, fala meu povo do canal Teisofia. Vamos agora trabalhar hoje com o conceito de funções, né? Que a maioria das linguagens, todas as linguagens de programação, elas permitem você criar rotinas, funções, pequenos módulos de execução para execução futura. Você primeiro programa o bloco para depois usar o bloco. Da mesma forma que o if, else, né, que as condicionais, as estruturas de repetição são blocos, né, são blocos igual lá a estrutura condicional. Através de uma condição você continua executando ou pula e continua executando mais para baixo, ou uma estrutura de repetição que é um bloco específico, que é um trecho que pode, através de uma condição, pode ficar repetindo um bloco. E função é um bloco que você programa para utilizar depois quantas vezes você quiser. Então vamos ver esse conceito, que tem muito conceito, muito relacionado com matemática também. Mas vamos fazer aqui de uma forma bem tranquila para vocês entenderem. Então olha só, vamos aqui, né, o Visual Studio Code. Vou criar aqui um arquivo chamado perdão, vídeo sobre funções. Beleza, tá aqui vídeo sobre funções. E aí, tipo assim, o que é função? Vamos supor que eu tenho um programa que, igual a gente já fez em vídeos anteriores, um programa que vai calcular o fatorial de um número. Então eu vou e faço isso aqui, ó. Um número. Isso aqui é para calcular o fatorial, número. Eu vou querer número inteiro, né? Então dentro da transformação para int, eu vou chamar o input. E o input informe um número, beleza? Tá. Aí o resultado do fatorial, o resultado começa com 1 e eu vou fazer assim, for. O for eu vou caminhando o i dentro de um range. O range vai de 1 até o próprio número. Então, para chegar no número, eu tenho que somar mais 1. Lembre-se que o range sempre vai do número inicial até o final menos 1. Se eu só deixar escrito o número ali, ele vai de 1 até número menos 1. Então, se eu digitar fatorial querendo calcular o número do 5, ele vai de 1 a 4. Eu quero que chegue até o 5, né? Então, olha só. O range vai de 1 até o número mais 1. Aliás, nem precisa de ser 1, né? Porque como eu vou multiplicar com esse i aqui, pode ser a partir do 2, que aí a gente economiza transição na memória. Então, beleza. E aqui dentro eu vou ficar fazendo assim. O resultado vai receber o resultado anterior vezes esse i. E aí, no final, eu vou imprimo lá uma mensagem. Vou usar o padrão format explícito. O fatorial de número é igual a aquele resultado ali. Beleza? Então vamos só testar esse código aqui. Olha lá. Fatorial de um número, eu sei que o de 5 é 120. Olha lá, deu certinho. Fatorial de 3 é 6. Fatorial de 1024 é esse número gigante. Estoura a memória, né? Porque fatorial é um cálculo muito absurdo, né? Vamos um número menor aqui. 12. Já dá um númerozinho grandão, olha lá, ó. Não, nem sei o que é isso aqui. 479 milhões 1.600. 1.600. É isso aí. Então, beleza. Isso aqui é um programinha. Deixa eu só limpar aqui. Aí vamos supor que durante o programa, aí o programa vai ficar fazendo outras coisas. Aí vai imprimir assim, digite seu CPF, verificar se o CPF é válido, ou digita o código de barras para saber o código do produto. Depois aqui no canal vai ter um vídeo explicando a matemática para a gente programar de como verificar se um CPF é válido ou não, porque aí a pessoa digitar 1111 para dar pau. E a matemática do código de barras, como que funciona para guardar ali as informações de um produto.
Mas vamos supor que calculou o fatorial e aí o seu programinha fica executando outras coisas. Pede outras informações, executando outras coisas. Aí lá embaixo, depois de fazer várias coisas aqui, ó, vou deixar comentado. Depois de várias coisas, aí aqui embaixo você tem que calcular o fatorial de um número de novo. Ou calcular análise combinatória. Não sei se vocês lembram de análise combinatória. Se não me falha a memória, não sei se isso a gente vê no segundo ou terceiro ano do ensino médio. Só sei que é uma formulinha meio tensa, né? Olha só, análise combinatória, deixa eu ver se eu lembro disso aqui, ó. Análise combinatória de número n PAP, combinado PAP, é o fatorial de n dividido pelo fatorial da subtração de n pela combinação PAP. Olha só para fazer isso aqui você ia calcular 2 fatoriais. Você ia calcular 2 fatoriais. Fatorial só para fazer uma continha. E creio que isso aqui nem é combinação. Isso aqui é arranjo. Isso aí ainda é arranjo. Quando você está querendo... quando a ordem a ordem importa, né? Quando você vai combinar alguma coisa que pode repetir. Por exemplo, você quer combinar Maria com João e João e Maria. São duas combinações diferentes. Não a ordem importa, né? Só de ter a ordem diferente é uma combinação, é uma análise combinatória diferente. Então isso aí é o arranjo. E se fosse combinação em que a ordem não interessa, ou seja, contar Maria e João e Maria é a mesma dupla, então eu não posso contar eles 2 vezes. Aí já seria uma fórmula assim, olha só. Você pega o fatorial de um número dividido pelo fatorial da combinação vezes o fatorial da subtração do número pela combinação. Ou seja, já percebeu, né, gente, que ia repetir muito. Toda hora eu ia ter que ficar pegando esse código aqui, ficar copiando, colando aqui, depois copiando e colando aqui. Para aquelas fórmulas, esse aqui ia ser para o N, onde tiver número aqui eu mudo para o N, e esse aqui seria para o P, onde tiver número eu mudo para o P, e para calcular o fatorial do P e tal. Tá vendo que trabalheira? Então, quando você percebe que tem uma situação, um bloco de comandos, que toda hora você vai utilizar eles, você não tem que ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e tendo o perigo de errar, porque você viu aqui eu alterando de número para N, de número para P, e se eu esquecer e deixar o número perdido aí vai dar erro no programa. Então é melhor a gente trabalhar com função. A gente faz uma função, para esse exemplo aqui, a gente vai criar uma função chamada fatorial. E aí toda vez que a gente precisar de calcular o fatorial de um número, a gente chama esse bloco. Quer ver? Olha como que vai ficar. Então eu vou apagar tudo isso aqui, ó, para a gente não ter que ficar repetindo isso. E vamos fazer uma função no Python disso aqui. Uma função do Python disso aqui que seria interessante seria o seguinte. Função no Python é definido pelo comando def, que é o comando para definir. Então você usa def, aí você dá o nome da sua função, vou chamar de fatorial. E essa função de fatorial, do que ela precisa? Não sei se vocês estão percebendo, gente. O que ela precisa nesse código aqui, ó. Esquece essa parte aqui de cima. Daqui a pouco eu vou continuar programando. Para você calcular isso aqui, os resultados vão ser diferentes dependendo desse número. Ou seja, todo o resultado, todo esse cálculo do fatorial está em função do número. Dependem do número. Então, se o número aqui é a coisa que varia, é a variável, é a coisa que varia, e dependendo dessa variação o resultado é diferente, então número é um parâmetro da função. Aí eu vou colocar aqui, ó, número, significa minha função está esperando esse número. Aí eu vou até tirar essa parte aqui, depois eu vou até dar Ctrl+X
para ficar na minha memória RAM, porque eu vou utilizar esse comando, essa linha aqui depois. Então vamos pensar só no fatorial. A função fatorial precisa desse número. Ela vive em função dele. Ela depende dele para o cálculo. Então a função fatorial ela pode ser feita assim. Eu vou indentar tudo. Olha lá. Ó. A função fatorial ela é composta por todo o cálculo de um resultado que depende do número que eu informar aqui. Dependendo do número que eu informar aqui, eu vou ter resultado diferente. E aí a minha função ela pode simplesmente imprimir as coisas, ela não vai retornar nada, como ela pode retornar valores para ser impresso, para imprimir na tela em outro momento. Vamos focar primeiro nessa versão que ela não retorna nada e depois eu vou mostrar para vocês a função que retorna. Então vamos brincar com essa função. Agora que eu já tenho definido esse bloco de função, em qualquer momento aqui do programa eu posso fazer assim, ó. Aqui, aí eu dei Ctrl V aqui do que eu tinha recortado. Aí a minha variável número vai receber isso aqui. Aí se eu quiser calcular o fatorial, eu chamo a função e passo o número. Só isso. Olha lá, vai dar na mesma. Ó. Viu? Então eu simplesmente chamo. O módulo. Para vocês entenderem como que funciona a sistemática do Python, quando você declara esse bloco, você está falando como função, você está falando para o Python que você pode usar isso depois. Então na hora que você manda executar aqui, o Python ele vai andar aqui, ele vai ver, isso aqui deixa aí cadastrado, mas eu só vou usar depois. Eu só tenho que começar a rodar a partir daqui. Tudo que não for def, eu vou executar. Tudo que for def é para ser executado só quando for chamado. Então, por exemplo, se eu não chamar aqui esse fatorial, tá vendo? Se eu deixar aqui ignorado, olha lá, o programa vai rodar assim, ó. Acabou. Porque esse bloco só vai ser executado se ele for chamado. Igual eu chamei aqui naquela vez anterior. Então, o Python ele entende que ele só vai executar tudo o que estiver fora da indentação dos defs, das funções. Porque o que tiver na indentação, dentro da indentação das funções, só vai ser executado se for chamado. Beleza? Entenderam? Então, você cria blocos para depois você executar quando você quiser. Então, aqui, se por acaso eu precisar de fazer aquela fórmula do capeta ali, né? Então, se eu precisar de fazer aquela fórmula, olha como que fica fácil fazer essa fórmula. Vou programar a fórmula da combinação para vocês. Eu vou declarar a variável CNP. A variável CNP ela vai receber o fatorial. Primeiro eu vou pedir para o usuário entrar com o N, né? Então eu vou copiar e colar aqui só para agilizar o vídeo. Então olha só. Informe o valor de N. Depois eu vou e peço o P. Informe o valor de P. Ou seja, o valor de N é a quantidade de coisas que eu estou querendo agrupar. E o valor de P é de quanto em quanto que eu quero agrupar. Para quem ainda não viu essa matéria, é uma matéria na matemática, vocês devem ver depois. É como se tivesse assim, ó, você está querendo organizar uma chapa de eleição na sua sala. Então você tem 39 colegas, né? Você e mais 39, são 40 alunos. Quantas chapas eu consigo formar? Chapas diferentes, chapas de 2 pessoas. Quantas... desculpa aí se tiver um barulhão, tá tendo obra aqui perto. Quantas chapas eu consigo formar diferentes entre 40 alunos, chapas de 2 em 2? Então, tipo assim, eu tenho a chapa João e Maria, aí eu tenho a chapa João e Carlos, eu tenho a chapa João e Fernando, eu tenho a chapa Maria e Luiz. A chapa Luiz e Maria não pode ser contada, porque é a mesma chapa, vocês não concordam? Então você está querendo organizar 40 alunos em quantas chapas de 2 em 2? Então esse de 2 em 2 é o P, o valor de P seria 2 e o valor de N seria 40. É isso, para quem já viu essa matéria, tá de boa eu ter explicado assim. Então faz conta que você está querendo só calcular essa fórmula aí. Aí fica fácil, olha lá.
No numerador, você só tem que calcular o fatorial de n. E no denominador, aí eu vou colocar entre parênteses aqui para só dividir uma vez por tudo. Eu vou calcular o fatorial de p e multiplicar pelo fatorial de n menos p. Pronto. Tá vendo? Aí a resposta seria... Ali, o problema é que ali vai ficar calculando, imprimindo o fatorial toda hora. E aí depois vai ter essa impressão aqui falando assim. A combinação de n agrupado P a P é igual a... Aí essa fórmula, o resultado dessa fórmula, CNP. Esqueci de colocar o Fzinho aqui no início, né, que é o padrão format. Então vamos ver isso acontecendo. Olha lá. Primeiro vai executar esse aqui de cima, né? O nosso 5 lá, 120. Agora, informe o valor de N. O exemplo que eu dei aqui, 40 alunos. Aí eu quero saber quantas chapas dá para formar de 2 em 2. Eita. Vamos ver o que deu errado aqui. É porque ficou imprimindo... Ah, tá, entendi. Desculpa, gente. Por que deu erro? Você viu que ele calculou o fatorial de 40, que é esse número gigante aí. Calculou o fatorial de 2, que é igual a 2 mesmo. E calculou o fatorial de 38. Só que ele não consegue multiplicar e dividir. Por quê? Porque a minha função não retorna nada. A minha função calcula esse resultado e mostra isso aqui na tela. Seria interessante, ao invés da minha função mostrar coisas na tela, a função retornar o valor do resultado. Que aí, com o valor do resultado, eu consigo fazer esses tipos de continha que eu estou mostrando aí na tela. Deu erro por quê? Porque a função que está no numerador, ela retornou uma frase de print, ela não retornou nada, a P também não retornou, a N-P também não retornou, sem nada dividido por sem nada vezes sem nada, lógico que vai dar erro. Então vou fazer o seguinte, vamos deixar para imprimir, vamos deixar para o print fora da função, e aí eu vou fazer a função retornar valor, que aí com os valores retornados a gente faz os cálculos, e aí depois do resultado final é que a gente manda para imprimir, beleza? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Então ao invés de imprimir isso aqui, eu vou fazer isso aqui, vou do Ctrl X, vou recortar isso aqui. Vou fazer imprimir aqui do lado de fora. E aqui dentro, depois que calcular o resultado, depois do for, sair do for, calcular o resultado, eu vou retornar o resultado, ó lá. Resultado. Esse comando return significa que depois que esse bloco executar, o que eu vou retornar alguma coisa. E no meu caso aqui eu estou mandando retornar o resultado do fatorial. E aí, como vai retornar, você pode fazer isso aqui, ó. O valor do fatorial eu guardo numa variável chamada fat, por exemplo. E aí eu vou e mando imprimir depois. O fatorial desse número é igual a fat. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Fat vai receber o retorno dessa função depois que ela executar. Na hora que eu chamo a função, ela executa. Depois que ela executa, ela retorna um valor, que é esse return. E esse valor vai entrar nessa variável fat. Aí eu imprimo aqui. Vou fazer aqui a mesma coisa. Olha lá, ó. Vou imprimir só o N, o P e depois o resultado de toda a continha feita. Então vamos fazer isso aqui agora, limpando isso aqui, né? Apesar de que eu acho que vai dar erro, porque fatorial de 40 é uma coisa muito gigante. Eu acho que número inteiro não vai aguentar. Acho que tinha que ser números maiores. Mas, vida que segue. Vamos lá. Calculei aqui. Primeiro o fatorial 120. Agora eu vou calcular essa formulinha aí. Estou mostrando a telinha para vocês. Então eu quero combinar 40 alunos. Quantas chapas de 2 em 2? Ah lá. A combinação de 40 agrupado 2 a 2 é 780. Ou seja, você consegue criar 780 chapas de duplas. Você consegue criar 780 duplas diferentes
você combinando de 2 em 2 os 40 alunos do exemplo que eu dei aqui. Entendeu? Olha como que facilita o código, como que ficou o código bem menor quando eu uso função. Se eu não estivesse usando função, esse bloco aqui de cima, esse bloco, vou tirar a fórmula aí da tela. Esse bloco que calcula o fatorial aqui em cima, eu ia ter que repetir ele para calcular isso aqui, ter que repetir uma vez para calcular o fatorial de n, teria um fat n, depois um fat p, depois um fat np, para depois eu fazer a variável cnp recebe fat n dividido por fat p vezes fat np. E eu ia ter um código aqui, sei lá, agora tá dando 17 linhas, eu teria, sei lá, umas 60 linhas, 50 linhas, só para ficar fazendo um mesmo bloco, ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de um mesmo bloco de código. Você pode colocar um bloco separado, uma função para ele. Essa aí é que é a facilidade de se fazer funções. Beleza, gente? Bem, continuem ligados aí. Já já eu vou trazer mais vídeos sobre funções. Aí a gente vai ver simular funções matemáticas, negócio de f de x, y igual a f de x. Dá para você fazer, simular coisas matemáticas usando funções. Depois a gente vai ter vídeos de como a gente mostra na tela, gráfico bonitinho, o gráfico das funções. Beleza? É isso aí. Abraço, fiquem com Deus e até mais.